Olá, eu sou o professor Vinícius Alves e nesse vídeo estarei resolvendo algumas questões sobre adição e subtração de polinômios. Vejamos, aqui nós temos um polinômio, que é um binômio, 4x menos 2, somado com outro binômio, menos 3x mais 1. Então vejam que aqui temos parênteses. Para resolvermos, primeiramente devemos eliminar os parênteses, primeira regra. Primeiro, eliminamos os parênteses. Como? Sempre o primeiro polinômio, você só precisa repetir ele. Nesse caso aqui, temos 4x menos 2. Repetimos. E aqui nós verificamos esse sinal. Fazendo jogo de sinal, nós eliminamos o segundo parêntese. Se houver uma soma ou subtração de outro polinômio, nós fazemos a mesma coisa. Então aqui, mais com menos fica menos e mais com mais fica mais. Ou seja, somar um polinômio não vai mudar o sinal dos termos desse polinômio. Mais com menos continua menos e mais com mais continua mais. Então, basta eliminar os parênteses, ficando menos 3x mais 1. Feito isso, vamos resolver somando ou subtraindo os monômios semelhantes, que nesse caso aqui é 4x menos 3x e menos 2 somado com 1. Colocar aqui 4x menos 3x menos 2 mais 1. Eu coloquei em ordem de acordo com os semelhantes, esses dois aqui e esses dois, que são os números constantes, que são os números reais. Lembrando que quando vamos somar ou subtrair monômios, nós vamos nos preocupar apenas com os coeficientes, que nesse caso aqui 4 menos 3 dá 1. Então 4x menos 3x dá 1x, que nesse caso fica apenas x, porque o 1 fica subentendido. E menos 2 mais 1 dá menos 1, ficando então x menos 1 como resultado. Vamos para outro exemplo. Agora nós temos nesse segundo exemplo um polinômio menos outro polinômio. Nesse caso aqui é um trinômio menos outro trinômio. Vamos começar, como sempre, eliminando os parênteses dos dois. O primeiro, basta eliminar diretamente os parênteses, ficando x ao quadrado menos 7x mais 1. E agora nós temos menos esse outro polinômio. Fazendo o jogo de sinal, menos com mais fica menos e menos com menos fica mais. Então o que acontece é que quando nós estamos subtraindo um polinômio por outro, o segundo nós precisamos apenas inverter os sinais, já que o sinal de menos na frente vai inverter. Menos com mais fica menos, positivo fica negativo e negativo menos com menos fica mais, negativo fica positivo. Então menos 3x ao quadrado, menos aqui fica mais, e mais fica menos. Então vocês precisam ter cuidado para inverter o sinal de todos os monômios desse polinômio. Agora nós vamos juntar os termos semelhantes, somando ou subtraindo. Nesse caso aqui, x ao quadrado resolve com menos 3x ao quadrado. Menos 7x resolve com 7x e 1 resolve com menos 4. X ao quadrado menos 3x ao quadrado, 1 menos 3 dá menos 2. Então, resposta menos 2x ao quadrado. Resolve os coeficientes e repete a variável, a parte literal. Menos 7x mais 7x dá 0. Eles são os mesmos valores, só que com sinais contrários. Então dá 0. 1 menos 4, menos 3. Temos aqui a nossa resposta. Menos 2x ao quadrado, menos 3. Vamos para outro exemplo. Agora temos esse terceiro exemplo, esse trinômio somado com esse outro trinômio. Primeiramente nós vamos começar eliminando os parênteses do primeiro termo, que é o primeiro polinômio, e depois o segundo polinômio. Repetindo o primeiro, sempre o primeiro basta apenas repetir, você não precisa trocar o sinal, a não ser que
tivesse um menos aqui na frente dele. Então é 2ax ao cubo menos 5a ao quadrado x menos 4by. Somado, como foi dito já agora há pouco, se você está somando um polinômio, esse polinômio não precisa mudar o sinal. Então basta apenas eliminar o parêntese diretamente. 7 ao quadrado x mais 6by. Ok, eliminamos os parênteses. Agora nós vamos somar os termos semelhantes. 2ax ao cubo vai somar com outro que tenha o mesmo termo literal aqui, que é ax ao cubo. Esse com esse aqui. 5a ao quadrado x vai ter que somar com outro que tem a mesma parte literal, a ao quadrado x. E by aqui, menos 4by, também com outro que tem a mesma parte literal, 6by. Portanto, somando aqui primeiro, ax ao cubo, 2ax ao cubo mais 5ax ao cubo, 2 mais 5 dá 7. Então, 7ax ao cubo. Soma os coeficientes e mantém a parte literal. Menos 5a ao quadrado x mais 7a ao quadrado x. Menos 5 mais 7, deve 5, paga 7, fica com 2. Então, 2a ao quadrado x. Menos 4by mais 6by. Menos 4 mais 6 dá 2. Portanto, 2by. E esse é o nosso resultado. 7ax ao cubo mais 2 ao quadrado x mais 2by. Vamos para outro exemplo. Nesse quarto exemplo, nós temos esse binômio somado com esse trinômio, somado com esse outro trinômio. Então, o primeiro passo, como já sabem, é eliminar os parênteses. O primeiro, elimina o parêntese diretamente, a ao quadrado menos b ao quadrado. Como ele está somando aqui, então basta eliminar o parêntese mantendo os sinais. Positivo continua positivo, negativo continua negativo. Da mesma forma esse. Menos 2b ao quadrado, menos a ao quadrado. Ok, feito isso, nós vamos verificar os termos semelhantes. Aqui nós temos a ao quadrado mais a ao quadrado menos a ao quadrado. A ao quadrado menos a ao quadrado dá para cancelar, mas com menos aí, no caso positivo e negativo, o mesmo valor, se cancelam porque dá zero o resultado, ficando apenas esse, a ao quadrado. Menos b ao quadrado, menos 3b ao quadrado, menos 2b ao quadrado. Então, como todos têm o mesmo sinal, nós vamos somar mantendo o sinal. Menos 1, menos 3, menos 2. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2, 6. Mantendo o sinal, então menos 6b ao quadrado. Aqui eu vou colocar esse traço para indicar que eu já resolvi esse. Sobra agora quem? Esses dois. Menos c mais 5c. Menos 1 mais 5 dá 4. Ficando então 4c. E como já resolvemos todos os termos, então esse é o nosso resultado. Vamos agora para mais um exemplo. Nesse quinto exemplo, nós temos esse polinômio subtraído desse outro polinômio. Então, vamos começar eliminando os parênteses, como já sabemos. O primeiro termo, que é o primeiro polinômio, basta eliminar o parêntese de forma direta, repetindo cada um dos termos. E agora observem que nós estamos subtraindo. Como menos com mais aqui é menos e menos com menos é mais, como já foi dito, se nós vamos subtrair, basta repetir o segundo polinômio invertendo os sinais. O que é positivo fica negativo e o que é negativo fica positivo. Podem ver que eu inverti o sinal de todos eles.
E agora resolvemos diretamente somando ou subtraindo os termos semelhantes. 8x ao cubo menos 6x ao cubo. 8 menos 6 dá 2. Fica então 2x ao cubo. Menos 4x ao quadrado mais 7x ao quadrado. Menos 4 mais 7 dá 3. Ficando então mais 3x ao quadrado. Mais 3x menos 5x mais 3x menos 5x mais 3 menos 5 dá menos 2. Então, menos 2x. E por fim, menos 5 mais 9. Menos 5 mais 9 é igual a 4. Sobrando então 4. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x mais 4, que é o nosso resultado. Vamos agora para um último exemplo. Nesse sexto e último exemplo, nós temos agora um trinômio que está somado com outro trinômio e subtraído de um binômio. Então, o primeiro passo, como já sabemos, é eliminar os parênteses e depois resolver somando ou subtraindo os termos semelhantes. O primeiro polinômio basta resolver diretamente, eliminando os parênteses diretamente. Agora nós verificamos que aqui estamos somando com esse trinômio. Então, como estamos somando, basta repetir cada um dos termos diretamente, sem o parêntese. E agora nós estamos subtraindo com esse binômio. Subtrair, precisamos repetir, invertendo o sinal. Aqui é mais, fica menos. E o que é menos, fica mais. Ok. Feito isso, vamos resolver os termos semelhantes. Temos aqui x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais x ao quadrado. 1 mais 3, somando os coeficientes. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, 5x ao quadrado. Agora temos menos 5xy, menos 7xy. Isso, esses dois. Então, menos 5, menos 7 dá menos 12. Portanto, menos 12xy. E agora temos y ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 4y ao quadrado. 1 mais 3, 4. 4 menos 4 dá 0. Então, isso aqui dá 0, podemos cancelar, ficando apenas esses termos: 5x ao quadrado menos 12xy. Espero que tenham compreendido toda a resolução desses exemplos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que resolverei assim que possível. Um abraço.